Paz e graça, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui novamente, tá? Para levar a vocês a mensagem da palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa preencher o meu coração e o coração de vocês que estão me assistindo nesse momento. Nós vamos falar hoje de dois personagens, de Davi, o rei de Israel, e do seu antecessor, que foi Saul. A palavra de Deus, ela contida lá no Velho Testamento, em 1 Samuel, capítulo 10, fala que Saul foi ungido a ser o primeiro rei de Israel, ok? Até aquela data, Israel não tinha rei. Foram 450 anos governadas por juízes. E o último juiz foi Samuel, que Deus pediu para que ele ungisse meus irmãos, Saul como rei, porque Samuel já estava velho, já estava idoso e precisava então de um rei. O povo queria um rei, porque o povo filisteu, ele estava ameaçando os israelitas. Então Saul, ele é então ungido como primeiro rei de Israel, certo? Ele era um homem temente a Deus, era um homem que fazia a vontade de Deus. Então por isso ele foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Só que no decorrer da sua vida, ele começou a transgredir a lei de Deus. Ele começou a violar os mandamentos de Deus. Ele começou a fazer uma série de coisas que não era do agrado de Deus. Então Deus chega até Samuel e conversa com ele. Fala assim: ó Samuel, você vai lá e conversa com Saul. Você vai dizer isso para ele. Ok? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Diz assim: porque a rebelião, isso aqui é Samuel conversando com Saul, certo? Ele está dizendo para Saul aquilo que Deus pediu para que ele dissesse a Saul. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes, né, a palavra do Senhor. O Senhor colocou ele no trono e ele acabou rejeitando a palavra do Senhor. Então Samuel diz a ele também: e o Senhor também rejeitou a ti. Então de agora em diante você não será mais o rei de Israel. Então aqui termina o reinado de Saul, certo? Agora vamos pular, meus queridos e amados irmãos, para 1 Samuel, capítulo 16. Mas antes disso, o Senhor, ele conversa com Samuel e fala para Samuel: ó Samuel, a gente precisa de um rei novamente, mas um rei que seja fiel e que faça a minha vontade, né? E tem um homem chamado Jessé. Esse homem, ele tem 8 filhos. E eu gostaria que você fosse à casa de Jessé, para que Jessé apresente para você seus 8 filhos. Certo? Eram 8 filhos. E desses 8, você vai ungir um, a qual eu, Deus do céu, escolhi. Você vai ungí-lo como rei de Israel. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1 diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Aqui ainda falando de Saul, certo? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, certo? Porque ainda Samuel ainda estava com dó de Saul, certo? Então o Senhor fala: até quando você vai ter pena de Saul? Certo? Enche o chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Então Samuel, ele faz o que o Senhor lhe pediu, ele vai até a casa de Jessé, o belamita. E Jessé, então, lhe apresenta 7 filhos, 7. Mas ele tinha 8 filhos.
Provavelmente, né, Jessé falou assim, eu vou escolher o mais bonito, o mais alto, o de boa aparência, né? Agora, aquele filho caçula meu, ele é baixinho, ele é pequenininho, ele é ruivo, ele é pastor de ovelhas. A Bíblia não diz isso, hein, meus irmãos? É eu que estou aqui fazendo uma comparação como se Jessé tivesse pensado assim. A gente não sabe, mas trazendo para os nossos dias de hoje, mais ou menos assim, ok? Então, o próprio pai, o próprio Jessé, ele estava, então, fazendo a acepção de pessoas. Que aqueles 7 filhos, um deles seria o rei. Não aquele baixinho, de pequena estatura, ruivo, pastor de ovelha. Esse não. Mas veja bem, meus irmãos, Deus nos julga pelo nosso coração, pelo nosso íntimo. E nós, seres humanos, julgamos por aquilo que os nossos olhos veem. E não foi diferente com o próprio pai, Jessé. 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. Veja bem. Então aqui Deus já alertou Samuel, porque Samuel também poderia escolher pela aparência. Então o Senhor fala, porém disse o Senhor a Samuel, antes para a sua aparência, não atentes para a sua aparência, ok? E nem para a grandeza de sua estatura. Então, isso queria dizer que Davi era baixinho, pequenininho, tá? Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha o coração. É como eu já disse antes, nós julgamos por aquilo que os nossos olhos veem. Mas Deus julga o nosso coração. Veja, meus irmãos, Deus, ele não capacita. Veja bem, meus irmãos, Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, para você que está nos assistindo agora, não se sinta inferior a outras pessoas. Não menospreze a si mesmo, certo? Porque o nosso Deus, ele está conosco aonde quer que nós pisemos a planta dos nossos pés, desde que nós entregamos as nossas vidas a Ele, ok? Aí o verso 10. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Então, Jessé havia deixado Davi no pasto, certo? Pastoreando as ovelhas. Davi era pastor. Davi, ele escreveu um dos salmos mais lindos, meus irmãos. Ele escreveu um salmo que é conhecido no mundo inteiro. O Salmo 23, aonde diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Certo? Então, novamente eu vou ler o verso 10. Assim fez passar a Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Não era nenhum desses 7 filhos que o Senhor havia escolhido, certo? O verso 11. Disse Samuel a Jessé, acabaram seus moços, quer dizer, acabaram seus filhos, e disse ele ainda, falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Pois Samuel, então, ele diz a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então, veja bem, meus queridos irmãos, o próprio pai, ele tinha no seu coração que aquele menino pequeno, que aquele menino ruivo, ele não tinha perfil para ser um rei. Por isso ele apresentou os 7 que deveriam ser altos, loiros, né, dos olhos azuis. A gente não sabe, a Bíblia não diz isso, mas no coração do seu pai ele falou, eu vou escolher entre os 7, o mais capacitado aqui para ser rei de Israel. Só que Deus, como eu já disse, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. O verso 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante de boa aparência.
Veja bem, meus irmãos, aos olhos de Deus, Davi era ruivo, formoso, de semblante e de boa aparência aos olhos de Deus. E disse o Senhor: levanta-te, dizendo para Samuel: levanta-te, unge-o, porque este é o que eu escolhi. Então Deus escolheu uma pessoa que não era uma pessoa provável, certo? Então, eu esqueci de dizer aqui no início, o título desse sermão é Davi, o improvável de Deus. Então, para as pessoas que julgam-nos pelas nossas aparências, nós somos improváveis para essas pessoas. Mas quando Deus nos julga pelo nosso coração, por aquilo que nós somos provável de Deus. Então o verso 13 diz assim: então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Então ali a missão de Samuel estava concluída. O que Deus lhe pediu, ele fez. Agora a gente fica imaginando, já pensou o que se passou em Jessé, no coração de Jessé, o pai de Davi, e no coração de seus outros 7 irmãos? Puxa vida! Eles não haviam ainda entendido que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Ele tem um propósito para mim e ele tem um propósito na vida de cada um de vocês. Veja bem, meus queridos irmãos, os filisteus, eles ajuntaram suas tropas de guerra para atacar Israel, certo? Então agora sim, nós vamos para 1 Samuel capítulo 17. Folhamos aí a página para frente. 1 Samuel capítulo 17, o verso 4 diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, e ele era da cidade de Gate. Esse homem, ele era muito grande, muito forte. Ele tinha uma altura de 6 côvados e 1 palmo. Nós trazendo hoje para a gente essa medida, nos dias atuais, daria 3 metros e 46 centímetros. Hoje no mundo, a gente não tem nenhuma pessoa, nenhum ser humano com essa estatura, certo? Então, você já pensou? Um homem com 3 metros e 46 centímetros? Era muito grande, né, meus irmãos? Muito alto. Mas Deus, ele escreve torto por linhas certas, é isso? Não. O ditado antigo é assim: Deus escreve certo por linhas tortas, ok? Mas Deus tinha um plano para Davi. Aí, nós vamos aqui, ainda, deixa eu ver aqui, meus irmãos. Isso, 1 Samuel capítulo 17, o verso 41 diz assim: o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que ele levava era um escudo adiante dele. Então veja bem, meus irmãos, um camarada com 3 metros e 46 de altura, né? 6 côvados e 1 palmo, a medida daquela época, atualizando para os nossos dias, 3 metros e 46 centímetros. Davi não fala o tamanho dele, mas fala que ele era de pequena estatura, que ele era ruivo, e tudo isso daí. Aos olhos humanos, talvez ele fosse menosprezado como uma pessoa feia, mas aos olhos de Deus, Deus disse lá, de boa aparência, né? Então Deus vê o coração. E o verso 42, e olhando o filisteu, vendo a Davi, o que ele fez? Desprezou. Porquanto Davi, o verso 42 fala, porquanto era ruivo, né? De bom aspecto, gentil, mas para o filisteu, com 3 metros e 46, né? Então veja bem, mas Deus traçou o plano perfeito.
O plano de Deus, ele é perfeito. Ele não é 99,9%. Ele é 100%. Porque Deus sabe todas as coisas e nós não sabemos nada. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Aí veja bem, o verso 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? Certo? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Pelos seus deuses, né? Pelos deuses pagãos. Ele amaldiçoou Davi. Eu não sei se muitas pessoas sabem o que é, talvez os mais jovens não saibam, mas os mais velhos sabem, né? O que é o estilingue. Davi, a palavra de Deus fala que ele usou uma funda, né? Seria como se fosse um estilingue e uma pedrinha. E o Golias, o guerreiro lá dos filisteus, ele estava totalmente com um aparato de guerra. E aí chega um moleque para enfrentá-lo e diz: você está pensando que eu sou o quê? Sou um cão, é? Para você vir comigo aqui com um pedaço de pau? 44, verso 44. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às bestas do campo. Então ele disse para Davi: olha, você para mim não é páreo. Né? Trazendo hoje, né, para os dias nossos, acho que ele pensou assim: se eu dar um tapa na orelha desse menino, eu mato ele. Né? A Bíblia não diz isso, né? Mas o que a gente até pensa pelas características de um e de outro. Né? Um era um gigante e o outro era baixinho, talvez comparado com o Golias, que tinha 3 metros e 46, era um anão. Mas Deus do céu, o Deus de Israel, estava com quem? Com Davi. E é isso que ele diz no verso 45. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor de Israel, a quem tu, Golias, tem afrontado. E Golias, então, ouviu aquilo, certo? A gente não sabe o que se passou na cabeça deles naquele momento. Mas o verso 46 diz assim: hoje mesmo o Senhor, Davi dizendo para ele, hein, para Golias: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel, não deuses, como era a fé de Golias em cultuar aos deuses pagãos, mas Davi tinha o Deus de Israel, certo? O 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, e correu ao combate. E ao encontrar-se com o filisteu, verso 49, e Davi pôs a mão no alforge, que seria uma bolsinha, tipo do embornal, tá? E tomou ali uma pedra, com uma funda. Ele atirou e feriu o filisteu na testa. E a palavra de Deus diz que a pedra se encravou na testa do filisteu e ele ali, então, ele cai morto. Certo? Verso 50. Assim diz Davi: prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Davi não tinha uma espada na mão, mas Davi tinha o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Que nós possamos ter o Rei, o nosso Deus como Rei na nossa vida, o Rei de Israel, o Deus dos deuses, o Deus que faz milagre, certo? Aonde não tem água numa rocha, Moisés bateu e a água saiu. Aquele Deus que abriu o mar vermelho e o povo passou.
Era o mesmo Deus que estava com Davi. E é o mesmo Deus que faz parte das nossas vidas, se nós assim o deixarmos. Agora nós vamos para 2 Samuel, capítulo 5, né? Então aqui fala que Davi, ele é ungido a rei de Israel por todos os anciões. 2 Samuel, capítulo 5, verso 1. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram dizendo: eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. Verso 2. Também outrora sendo Saul ainda rei, isso o povo dizendo para ele, ó. Outrora sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: apacentarás o meu povo, o povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Em outras palavras, tu apacentarás as minhas ovelhas. E o verso 3 diz assim: pois todos os anciões de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom. Perante o Senhor, Davi, então, foi ungido rei sobre Israel. Agora, queridos e amados irmãos, gostaria que vocês fossem para o Novo Testamento, lá no livro de Atos, certo? Capítulo 13, verso 20. Diz assim: vencido cerca de 450 anos depois disto, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Então, quer dizer, durante 450 anos Israel não tinha rei. Então, era comandado por juízes. E Samuel foi o último juiz. Aí, Saul, então, o sucedeu como rei de Israel, sendo o primeiro rei de Israel. Verso 21, certo? Então, eles pediram o rei e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Isto, pelo espaço de 40 anos, certo? Então, ali, Saul ficou 40 anos no poder, tá? Só que, como a gente disse no começo, ele começou, então, a violar os mandamentos de Deus, a fazer coisas que não eram lícitas aos olhos de Deus, então ele foi tirado do reino, certo? E Davi, então, o sucedeu. E o verso 22 diz assim: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi. Então aqui, ó, Deus, né? E tendo tirado a este, Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Deus dizendo, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então a palavra de Deus diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, né? Que faz a vontade de Deus. Que nós também possamos ser segundo o coração de Deus. Que possamos fazer a vontade de Deus. Davi, meus irmãos, ele reinou também por 40 anos, certo? O período de seu reinado foi entre 1006 a 996 a.C. Davi também estabeleceu Jerusalém como capital do reino. Mas daí vocês falam para mim, mas você só falou das coisas boas que aconteceu na vida de Davi. Davi errou, Davi adulterou, Davi fez isso e fez aquilo outro. Concordo com vocês. A mensagem, ela não termina hoje. Essa é a primeira parte da mensagem. E a gente vai gravar um outro sermão falando dos tropeços de Davi. O que ele cometeu, o que ele fez e como Deus o perdoou, ok? Então eu pediria a vocês que fechem os seus olhos e vamos elevar uma prece ao nosso Criador. Grandioso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por nos inspirar a falar da sua palavra, contando aqui a história de Davi, um homem segundo o seu coração,
que nós possamos também ser segundo ao seu coração, que possamos fazer a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o Senhor abençoe todas as famílias que estão nos assistindo, que este sermão seja de exemplo, não somente para mim, mas para todos. Em nome de Cristo Jesus.